Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um programa nas redes da caridade, um programa feito para você, onde nós procuramos levar informações de todos os viés, mas à luz da doutrina espírita, à luz do cristianismo, para que nós possamos compreender melhor tudo o que vem acontecendo na nossa vida e assim temos um pouco de paz pelos nossos deveres cumpridos. Então é uma alegria grande estarmos juntos. Hoje estamos aí com a bancada completa, Dr. Nilson, Wilson, D'Alessandro. Preparamos um programa especial aí para você. Um programa onde nós vamos falar sobre Allan Kardec, que é o codificador, aquele que reuniu todas as informações do mundo espiritual e trouxe para a gente. Então, você aí que nos acompanha pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, o nosso bom dia. Bom dia, D'Alessandro. Bom dia, Caetano. Bom dia, Wilson. Bom dia, Sr. José Nilson. E a todos que estão nos acolhendo sempre em vossas casas, emitindo bons pensamentos. Nossa gratidão. Dr. Nilson, bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia. Um abraço bem forte a cada um de vocês e também nós sempre agradecemos a consideração de você estar assistindo este programa. Doutor Wilson, bom dia, seja bem-vindo. Olá, amigos, bom dia mais uma vez. É com muita satisfação que nós estamos aqui nessa manhã de sábado com você e com sua família. Legal. Pessoal, então você não deixe de nos acompanhar pelas mídias sociais, principalmente no YouTube, onde nós vamos estar acompanhando e respondendo as perguntas ou olhando aí as suas inscrições, tá bom? Então vamos iniciar o nosso programa para falar desse grande personagem da nossa história que vai ser conhecido posteriormente como Allan Kardec. Para que a gente entenda um pouco melhor, né, Dr. Nilson, companheiros aqui da bancada, a gente às vezes percebe dúvidas nas pessoas, né? Foi esse homem que criou a doutrina espírita? Como é que isso surge no nosso mundo? Foi ideia da cabeça dele? Ele tinha já essas ideias preconcebidas? Vamos conversar um pouco, falar um pouco da história, da situação ali naquela época da França, Paris, o mundo, né? E por que os espíritos aí apareceram para nós. Quer começar, D'Alessandro? Pode ser. Então, assim, começa com um pseudônimo, né? Já mostrando, a meu ver, a beleza e a grandeza dele, mostrando que ele está representando uma equipe de espíritos superiores, a qual todos nós somos espíritos, né? Mas a bagagem dele, quando a gente se debruça para ver quem foi Hippolyte Léon Denis Rivail, um notável educador francês, está na história da humanidade. Se a gente hoje agora, quem estiver nos acompanhando, digitar no oráculo moderno educadores franceses, aparecerão 3, e dentre eles está o senhor Hippolyte Léon Denis Rivail. Então, é um homem de grande sensibilidade, porque não é qualquer pessoa que se apaga para que a luz do espiritismo, ou seja, a luz do cristianismo, seja levada a todos. Então já começa aí. Então, mesmo ele se tornando espírita, né, vamos falar Exatamente. assim, ele aparece como educador emérito aí. Isso, então tem na bagagem dele o compromisso dele com a educação francesa, é claro, educação mundial, né? Porque ele vai, como outros franceses, colaborar em várias áreas da pedagogia. E a gente vê que ele deixou diversas obras no decorrer da existência dele, ainda como Hippolyte Léon, né? Diversos livros didáticos, facilitando através do método intuitivo, né? Que era o método preconizado por Pestalozzi, estimulando as crianças a desenvolver a inteligência, o intelecto, a facilidade da compreensão das coisas através de estímulos próprios. Então ele, através das suas obras facilitadas, não só na língua francesa, mas através da aritmética, de muitas de cálculos, de filosofia, de química, deixou diversas obras para nós como um grande educador. E aí, doutor Nilson, vamos começar a falar um pouco desse homem? É um revolucionário, sem sombra de dúvida, um revolucionário que ainda não foi compreendido pela grande maioria das pessoas, nem conhece ele direito. Ele é um grande desconhecido. Herculano Pires usava esse termo, que ele era um grande desconhecido, porque
como ele era um homem preparado, culto, a família dele era uma família culta, e a França naquela época era o centro cultural do planeta, era a França. Ele tinha isso muito forte. E ele vai observar através de um fato que da tal das mesas girantes, aquele fato que, observando o fato, analisando o fato e comprovando, viu que por trás desse fato tinha uma hipótese de trabalho e uma teoria, depois que ia acertar, que ia revolucionar tudo. Então ele vai de um fato científico para depois desaguar no pensamento filosófico e moral religioso. Então ele parte do fato, que é o que o cientista faz. O cientista normalmente estuda o fato. É assim que ele estuda o fato. A onda se movimenta no mar, é o fato. Ele diz, está todo mundo vendo. Agora, por que isso? Aí começam as pesquisas. É assim que funciona. Então ele, de um fato, ou seja, o Espiritismo começa por pesquisa científica, que vai culminar no lado filosófico e lado moral. É diferente de todos os fenômenos religiosos que tem, o que ele começa. Que ele vai em cima do fato que veio comprovar todo o trabalho. É um trabalho revolucionário. É pena que, por enquanto, ainda ele é desconhecido. Mas eu queria explorar um pouco essa fase anterior, né? O D'Alessandro é professor, o Allan Kardec, o senhor Rivaio, o professor Rivaio, ele é professor. E eu queria explorar um pouco, porque quando ele volta lá da Suíça, ele foi estudar na Suíça, né? Desde criança, ele vai montar uma escola, né? É um desafio imenso, um jovem montar uma escola para poder dar aula, e principalmente quem não podia pagar também entrava nessa onda aí, né? E a sociedade ali era dividida em, muitas vezes eram filhos de barão, ou então filhos de conde, príncipe, mas também tinha aquelas pessoas simples, né? Assim, ele logo cedo ele começa a escrever livros, né, para poder, como o Wilson falou, facilitar o entendimento para simplificar, vamos falar assim, né? Você como professor, né? Como é que você imagina um jovem que está chegando na capital, está na capital, ele é de Lyon, foi para a Suíça, agora foi para a França, para a capital, para Paris, para fundar. É um idealizador? O que move a alma dessa pessoa, né? Como falou o Sr. José Nilson, é um revolucionário do amor, né? Porque justamente isso, ele vai unir as pessoas, vai já apontar a importância de levar o conhecimento, o intelecto e principalmente moral, ele já trazia isso, mais tarde fica até mais claro no Livro dos Espíritos, quando ele adentra na lei do trabalho, né? Então, realmente, ele revoluciona o que hoje as escolas fazem de maneira assim, natural, acolher todos, né? As escolas públicas que eu estou dizendo, né? Já que os cidadãos estão pagando pelos impostos, ele já fazia numa época que era dividido em castas, né? Em classes sociais, ele desmistifica tudo isso e vai fazer a sua grande colaboração como educador, né? Traz uma bagagem, um espírito de alta envergadura, conforme o Wilson vai explicar, o José Nilson, mais tarde a gente vai saber, né? Dessa resposta, porque tinha um talento filosófico fantástico, além da área das ciências, aprendia rápido astronomia, dando aula gratuita de astronomia, todas as áreas da ciência ele tinha pleno conhecimento, então é um espírito de alta envergadura. E desenvolveu, tinha uma facilidade para idiomas também. Isso, vários idiomas. Falava 7 idiomas, assim, fluentemente. Aí depois vai casar com uma esposa que também é da mesma área, da educação, área, né? E facilidades também em idiomas, ela ajudava na tradução, depois a gente vai ver das obras, né, codificada para vários países. Então é um homem realmente, como falou o Sr. José Nilson, à frente do tempo, porque tem uma nobre responsabilidade, né? A gente vê que quando ele funda a instituição de nome, que ele usa o nome dele, a instituição Rivaio, em 1826, eles falam para nós que ele ali já estava sendo preparado para o trabalho que ele viria exercer como Allan Kardec.
porque ali ele vai exercer não só atividades de diretoria, né, dirigindo a instituição, mas também no convívio com centenas de alunos ali. Ele fala não só alunos, crianças, mas alunos, muitos professores que passaram ali por ele para ele desenvolver esse método. Então, um método de compreensível. Ele carinhosamente não chamava ninguém de aluno, ele chamava de amigos, né, que ele achava que eram amigos, companheiros de jornada, que ele fala. Então, ele vai desenvolvendo essa capacidade de seletiva, de entender, de compreender melhor as pessoas, que na verdade era um ensaio para lá na frente ele poder trabalhar ali quando ele mandava as correspondências, que a gente vai chegar lá e recebia as respostas, catalogar, então numa função ali muito importante, a qual ele veio sendo preparado no decorrer da sua existência, né? Bacana, né? E assim, o que é admirável, assim, tão jovem, já com esse ideal de vida, né? Porque naquela época não era tão fácil assim, hoje a gente fala, mas naquela época, principalmente a questão da inveja, né? Das pessoas verem um jovem prosperar e ainda falar em termos de caridade, né? De permitir que as pessoas estejam juntas, né? Que ele vai reproduzir isso, pessoas de várias camadas sociais, que ele vai reproduzir isso depois na sociedade parisiense de estudos espíritas, onde ele consegue colocar um cara que é o carvoeiro, que coloca o carvão na locomotiva, e um príncipe, que vão trazer aí subsídios pessoais, experiências de vida, onde vão aprender juntos, né? Um novo conhecimento. Então, a gente percebe aí a grandeza da alma, né? Trata-se de um ser diferente, né? Que vai se, entre aspas, já veio preparado, mas está demonstrando aí toda a capacidade e o que vai dar assim a firmeza para ele encarar aquela, entre aspas, imagina uma loucura, né? Uma igreja absoluta, aí vai falar de espírito, né, doutor Wilson? Como educador, o livro de gramática e de aritmética dele, até pouco tempo era usado nas escolas da França, até pouco tempo. Então, não, e ele vai que ele tinha preparo muito grande. Então, aos 27 anos, ele ganha um prêmio em Haia, na Holanda, por ser esse facilitador, que vem na área da gramática, das línguas, da língua francesa, né? Então, assim, era um cara totalmente diferente. E tinha um aspecto de humildade, porque você não vê nunca ele se posicionando de uma forma que não seja os alunos estão à frente dele. Eu ouvi já alguns textos assim, onde ele coloca que ele aprendia muito mais com os alunos do que ele ensinava para os alunos. Quer dizer, é só uma pessoa humilde, que tem uma capacidade de um senso crítico muito grande para poder falar uma coisa dessa, sendo ele um cara emérito lá por toda Paris. Então, trata-se aí de um ser especial. Mas aí, vamos avançar um pouco. Quer falar, doutor Nilson? Não, eu estou dizendo assim, você vê como é. Ele, educador, foi marcante. Ele falou que tem referência. Mas se você lega a história da educação, eles não citam Allan Kardec como educador, mas por preconceito. Porque, na realidade, ele não é citado como educador e pode ficar certo. Quem é educador de alma, mais do que o trabalho que esse camarada deixou depois. E não é estudado. Mas ele também não é visto como filósofo pelos filósofos. E, na realidade, ninguém deixou uma linha filosófica igual essa que ele deixou. Ele não é visto como cientista pelo meio científico. E ninguém deixou pesquisa científica de interligação igual a ele. Você entendeu? Que ainda de os preconceitos... Né? Ele está na frente, no meio dos grandes filósofos do mundo, no meio dos grandes cientistas, no meio dos grandes educadores, e ainda não é visto, por enquanto. Mas depois vai ser visto. Mas Jesus também não é visto. Jesus não é visto como filósofo, não é visto como educador, não é visto como político, não é visto como nada. Também a gente entende isso. Mas então, assim, o que conta a história, né? Que ele, antes de os fenômenos aparecerem, ele já havia escrito 20 obras
todas elas tratando aí na área da educação, que foram adotadas aí pela Universidade da França, que é a Sorbonne hoje, né? Então, assim, o que a gente percebe, trata-se de uma pessoa que tinha um diferencial muito grande. E para conduzir esse trabalho que ele seria chamado, somente uma pessoa que teria que ter todos esses requisitos. Teria que ter. Porque não poderia haver falhas. Você vai iniciar uma etapa onde você vai passar um conhecimento sobre uma realidade que nós desconhecemos completamente, de uma forma racional. Podia conhecer de forma mística e assim por diante, mas de uma forma racional, não. Então tinha que ser um cara com todos esses predicados, até além do necessário, né? Mas, porque quando se faz uma análise ainda superficial, a gente vai perceber isso. É lógico que como ele aí vai entrar um viés, entre aspas, religioso, entre aspas, né? Então aí você vai ter um contraponto fantástico na sua vida. E é o que é o enfrentamento dele, né? Então essa é uma fase inicial dele, até os 50 e poucos anos, né? Onde ele vai amadurecer, né? Nessa fase você quer falar alguma coisa a mais, Wilson? Não, eu só queria depois para a gente entrar destacar como é que, acho que as pessoas devem ficar curiosas, como é que ele começa essa trajetória dele, né? Essa transformação de Rivaio para Allan Kardec, né? Por que ele usa? Eu acho interessante, então, agora a gente adentrar isso daí e contar para as pessoas. Então, assim, nós poderíamos dividir a vida dele, pelo menos em 2 períodos. O período até os fenômenos espíritas ou espirituais, e após esses fenômenos, onde ele vai aí se render a esse conhecimento, né? Porque ninguém mais que ele investigou tanto aquilo, não para combater, mas para poder ter certeza de que aquilo era uma realidade, e ele queria combater, sim, os mistificadores, aquilo que avassalava na Europa, que tinha muito isso em voga lá, que nos teatros, tudo isso era muito comum, né? Mas sempre foi tratado de uma forma muito leviana. E aí ninguém imaginava, né, que dali a pouquinho, através de movimentações espontâneas, pudesse surgir toda uma filosofia de vida que a gente vem aprendendo nos dias de hoje. Então, eu não sei se quem quer dar o pontapé inicial aí, sobre esse início aí, que vai começar lá em 1848, em Hydesville, né? Onde os fenômenos começam lá na América do Norte e que vão atravessar aí. E assim, tudo que nós estamos falando, até nessa fase anterior aos fenômenos espirituais, não são pessoas espíritas, não, que fizeram esses trabalhos, né? Mas escreveram livros. Eu li um livro há pouco tempo da Barbara Weisberger, e ela vai falar sobre as irmãs Fox. E é muito legal porque ela vai retratar aquela fase lá, quando elas ficaram famosas, e depois até começaram a ganhar muito dinheiro com isso, viajar muito nos Estados Unidos, aí uma desmente a outra, houve uma certa intriga, até esses fenômenos eles migrarem lá para a Europa. Então eu queria, para eu não ficar falando, né? Mas vamos cada um aí dar a sua participação, sua colaboração. Professor. Então, os fenômenos, você já fez a observação. Na história da humanidade, as pessoas vendo, interagindo com os espíritos egípcios, as suas tradições. Vem aí um momento, eu acho que o Arthur Conan Doyle usa um termo muito assim educado para isso, uma invasão organizada, né? Ou seja, os espíritos vêm em um momento específico, ali nesse século XIX, aí a gente vai saber depois, tudo organizado pelo Espírito de Verdade, que é Jesus, aonde, evidentemente, vai aparecer Kardec nesse convite do Sr. Fortier, amigo dele, quando faz, né, o convite para ele assistir uma sessão, e ele, um homem de ciência, vai questionar como que uma mesa que não tem cérebro pode responder perguntas inteligentes. Então, na presença dele, na sessão, há todo um preparo nos bastidores, a meu ver, porque ele vai fazer perguntas inteligentes, né? Quem está nos acompanhando, se puder agora abrir as 1019 questões do Livro dos Espíritos, pergunta 1, o que é Deus? Já mostra essa grandiosidade de Kardec. Ele não vai para o campo de quem é Deus, porque ele sabe que um Deus amoroso não é um ser humano, né? Não é um ser limitado, é um ser
ilimitado em suas potencialidades. Então, o diferencial dele, a meu ver, é isso. Enquanto que a maioria das pessoas estavam ligados em questões puramente materiais, nesse diálogo com os espíritos, vai Allan Kardec nos mostrar, como várias vezes o José Nilson faz o apontamento, inventaram o microscópio, que a gente consegue ver as lunetas, as células, inventaram a luneta, conseguimos ver as estrelas. Vem Kardec, com esse método, conseguimos dialogar e principalmente auxiliar os irmãos em sofrimento. Deixa só, quando o D'Alessandro falou Arthur Conan Doyle, é o criador do Sherlock Holmes. É sempre importante porque para as pessoas terem noção que todos aqueles que se renderam ou se tornaram espíritas foram pessoas que, sem nenhum preconceito, elas foram conhecer, saber. E uma das dificuldades nossas é que a gente já entra com ideias preconcebidas. Eu não acredito nisso, eu não acredito naquilo, né? Então, você tem que se desmascarar. Se você quer saber sobre uma novidade, você não pode já com ideias preconcebidas sobre essas ideias novas. Então, o D'Alessandro lembrou muito do autor do Sherlock Holmes, que também foi uma pessoa que se torna espírita e vai escrever sobre esse conhecimento novo, né? Então, aí o D'Alessandro parou ele dialogar com os espíritos e mostrar que a mesa não está respondendo, e sim há um espírito por trás. Porque naquela época existia era comum a Paris, assim, nos saraus, acontecer isso, né? Era vamos chamar assim, de uma atração, era a distração do povo na época. Então o pessoal ia para determinadas casas, né? Às vezes casas particulares ou até bares da época, que tinha como atração isso, a manifestação, o movimento das mesas. Então o público de Paris naquela época ficava em polvorosa, então todos se reuniam, mas para fazer não um tipo de perguntas que Kardec organizou no Livro dos Espíritos, pergunta mais frívola: vou casar com quem? Devo vender esse comércio? Como é que eu faço para ter sucesso, não sei o quê? Perguntas como a gente, quando jovem, fazia na brincadeira do copo, né? Nas escolas, nas casas, a gente se reunia para estudar, mas sempre antes tinha aquela brincadeira do copo todos juntos, né? E Kardec ali começa a realmente ver que tem alguma inteligência por trás daquela mesa. Então ele começa, a princípio, a gente vê que ele tentou desmascarar para ver se havia algum tipo de fraude ali, algum tipo de mecanismo ali, alguma coisa mecânica que fazia elas se mexerem, né? Até que em determinada reunião ali preparada, como ele falou, realmente para despertar esse interesse do rival, onde falam alguns fatos para ele, algumas situações do qual ele vivenciado, a qual que ele estava sendo preparado, e ele realmente desperta e começa ali o seu apostolado como Allan Kardec. E aí, doutor Nilson? É que ele usou a expressão que dizia há uma invasão organizada. Você sabe, os espíritos dizem que quando, naqueles fenômenos lá começou nos Estados Unidos, tinha tribos de índio inteira que ajudava no trabalho. Tribos inteiras. Porque eles usavam, como ele efeitos físicos, precisa de espíritos mais não precisa de grande evolução. Então eles usavam, porque tinha muito batida, barulho, som, tudo, porque eles precisavam fazer muito barulho para começar a chamar a atenção. Então usaram tribos inteiras, tem historiadores mostrando de trabalhos. Depois você vê, ainda na Europa, já transferiram lá ali para a Europa, porque o segredo tinha que ser lá na Europa, que ia ser onde estava o trabalho do Allan Kardec. Eles usaram de novo as mesas, então provavelmente usaram muitos espíritos ainda mais inferiores para fazer esse movimento, porque era um fenômeno de quase que de materialização. Eles precisavam chamar, então, ao ponto que era tanto que você vê as casas, um número de grandes faziam isto. Você vê quando chamou e o Allan Kardec começa, isso diminui. Porque primeiro já trouxe esclarecimento, depois já não tinha mais necessidade daquilo. Ele precisava chamar a atenção. Aí começa, não tem necessidade. É igual o espiritismo, começa a ter um fenômeno de materialização. Agora, cada vez isso menos. Por quê? Porque não tem mais necessidade disso. Para os médicos que tiver isso, o cara bota para trabalhar nas curas. É assim que funciona. Então,
E isso daí era uma invasão organizada. Sem sombra de dúvida, a expressão certa é essa. E agora, uma coisa muito marcante, que nessa invasão organizada, quando Allan Kardec começa a investigar, começa a fazer perguntas, começa a surpreender, é que ele recebe a informação, ó, você, lá na época dos druidas, você foi um chefe druida e seu nome era Allan Kardec. Ele usou esse nome Allan Kardec porque ele já tinha tido esse nome lá atrás, nos druidas, que os druidas já estudavam essa parte espiritual lá naquela região da França, da galáxia ali, região da Gálias ali, região ligada com a Espanha, com a França, ele já era. Então ele já era estudioso disso lá atrás. Então, e o nome Allan Kardec é porque ele já foi chefe com esse nome lá atrás. Por isso que ele coloca... E o que chama a atenção, antes de falar isso aí, as pessoas não têm ideia, né? Mas naquela época, tem relatos que aquelas mesas de madeira pesada, tem as mesinhas de 3 pontas, né? Mas aquelas mesas pesadas, que elas levitavam mesmo, sabe? Era para chamar a atenção das pessoas mesmo. Olha, amigo, presta atenção, isso aqui está no ar, parado. Ninguém está segurando. O que está acontecendo? Né? Para chamar muita atenção. E quando o Dr. Nilson fala a questão dele, lá como Allan Kardec, nas Gálias, eles tinham já o conhecimento, mas era oculto, era para eles. Agora ele vem nessa encarnação para trazer o conhecimento da nossa realidade espiritual para o planeta, para o universo, para aqueles espíritos que ainda estão nesse nível de conhecimento. Então você vê só que a mudança, né? Em tantos 1000 anos, aí, 2000 anos, o que acontece na vida de uma pessoa, ela agora, esse professor que quer ensinar, fazer com que as pessoas entendam, compreendam, simplifica o conhecimento. Assim, eu não tenho dúvida que o nosso corpo espiritual tem N camadas, mas assim, eles passam o básico para a gente. Ó, você tem um corpo espiritual, né? Você tem o teu corpo físico e você é um espírito. Uma coisa liga a outra. O perispírito liga a matéria ao espírito. Tem elementos de um, elementos de outro. Então eles deram um A, E, I, O, U para a gente, assim. Às vezes eu vejo pessoas, eu estou avançando o espiritismo. Mas se a gente souber o A, E, I, O, U, dentro de um aspecto moral, porque a finalidade, os espíritos falam que é lembrar de Jesus, porque nós esquecemos, e Jesus só veio para trazer esse lado aí da conduta, do comportamento, das relações sociais, interpessoais, aí, um bem viver com respeito ao seu semelhante. Então ele vem trazer isso de volta, porque nós acabamos esquecendo nesse período todo que nós passamos aí de uma infância espiritual, né? Então, o que me chama a atenção é realmente a vinda desse conhecimento numa época propícia mesmo. Olha, é como se o pai falasse, assim, daqui para frente, você inicia o teu conhecimento agora sobre a tua realidade. E quando bota o cara tinha que ser muito bom, tinha que ser o melhor que estaria encarnado aqui. Tem que ser o melhor, porque tem que ter todos os predicados. Para quê? Para que as pessoas não tenham dúvidas. Então o cara vai ter que saber de ciência, ele vai ter que saber de línguas, ele vai ter que ter um conhecimento de filosofia, todas as áreas. Por quê? Porque ele que estabelecer as bases, as estruturas basais desse novo conhecimento que é a doutrina espírita, né? Eu ia pedir licença aqui para ler um trecho, porque ele tinha recebido a comunicação de alguns espíritos através de algumas reuniões, explicando para ele sobre a missão que ele tinha de trazer uma nova luz para o mundo, uma nova doutrina, uma nova mensagem. E aí ele tem a oportunidade de numa próxima reunião conversar com o Espírito da Verdade. E nessa reunião ele vai questionar sobre aquilo que foi passado para ele, se aquilo ali era realmente verídico ou era algo simplesmente para mexer com o seu ego e a sua vaidade. E a resposta do Espírito da Verdade para ele: confirmo o que foi dito, mas recomendo-te muita descrição se quiseres sair bem.
Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Não esqueças que podes triunfar, como também podes falir. Neste último caso, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não se assentam na cabeça de um único homem. Nunca, pois, fales da tua missão. Seria a maneira de fazer malograr-se. Então, somente podes se justificar pela obra realizada e tu ainda nada fizestes. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade de uma árvore. Então, o Espírito da Verdade aqui dando um norte para ele, né, falando sobre ele, e ele fala, continua no diálogo falando que ele ia trazer mensagens que iriam abalar e mudar o mundo. E o interessante é ele falando, né, que se ele falhasse já tinha alguém preparado, né, falando que nunca é uma pessoa só. A gente vê sempre que nos desígnios de Deus várias pessoas são preparadas para determinada função, porque pode acontecer. Ele fala logo depois a seguir, você tem o teu livre-arbítrio, você pode escolher ou não. Ele fala, inclusive assumindo essa missão que vai ser designada a você, teu tempo de existência vai ser diminuto, você vai ter dificuldades financeiras, vai ter que abrir mão do seu tempo livre, você vai ter uma vida muito difícil e você vai ser criticado por muitos. Então ele não passou nenhum benefício. Naquele momento ele falou, você vai fazer isso e vai passar um monte de penalidade. No entanto, você vai realizar um trabalho que vai perdurar para a eternidade. Aí ele fala, aí é teu livre-arbítrio escolher ou não. Que belo, né? Fantástico. E isso a gente só vai saber, né, esse texto lido pelo Wilson, em obras póstumas, após o desencarne de Kardec. Né? Kardec era um homem muito discreto, muito humilde, né? Vai ser revelado com a permissão da Amélie Baudot. Né? Então vão ver papéis que ele deixa preparado, assim, reflexões como o belíssimo texto sobre liberdade, igualdade e fraternidade. É um texto belíssimo em obras póstumas. Ele já, esse homem com essa sensibilidade social, chamando o convite à reflexão. Por que não deu certo na França e não está dando certo no mundo, né? A liberdade e a igualdade fraternidade, porque vem do espírito imortal, não vem do papel em decretos, né? Se a gente vê, né, hoje. E assim, fala que vai abalar as estruturas, porque vem abalar mesmo. Vai abalar. Porque, ele vem aqui trazer informação. Olha, todo mundo aqui foi criado igualzinho, simples e ignorante. Todo mundo partiu do mesmo ponto. O que vai determinar... Nós estamos evoluindo constantemente. O que determina isso é só a força de vontade, a sua aplicação não só na sua vida social, mas nos estudos, no conhecimento. Né? Olha, você, quando morre, continua a mesma pessoa, que morre é o corpo físico, continua a mesma pessoa. Olha, você pode se comunicar com os que se encontram na matéria. Então ele vem abalar mesmo, porque aquelas coisas eram todas proibidas, não eram faladas e eram, assim, sonegadas, né? E aí agora a gente vai passar a receber essas informações. Então, realmente, assim, vai abalar as estruturas mesmo. Imagine, naquela época, os religiosos. O cara era herético, tinha que ir para a fogueira, não punha na fogueira e na guilhotina, porque já tinha... acabado, né? Você vê, ele vai abalar porque todas as religiões sofrerão influência do trabalho que ele deixou. Imagina abalar as religiões. Porque os dogmas vão quebrar. Abalar o mundo filosófico, porque ele chega como um caminho filosófico para a humanidade. Porque o materialismo lá da igreja, ele chega com um caminho filosófico. Vai abalar o mundo filosófico, apesar ainda dos filósofos não ser. Vai abalar o mundo da ciência, porque a ciência estuda só a parte material e ele vai dizer, olha, existe essa parte espiritual que vocês precisam estudar isso. Não está errado, está certo que vocês estudam, mas tem mais isso. E o Espiritismo vai fazer essa ponte para você estudar entre um e o outro. Vai abalar o mundo acadêmico, científico. Como vai abalar a educação? Porque diz, vocês estão educando, mas vocês têm que entender que a verdadeira educação é da alma. Isso. Vocês têm que educar a alma. Se você não estuda a alma, como é que você vai educar a alma? Ele veio para abalar, vai abalar o mundo da política. Não tem como não abalar o mundo. Então, ele veio para abalar o planeta, não tem dúvida. E veio abalar para dizer o seguinte, Jesus está sendo desviado.
o ensinamento dele. E esse mestre tem que ser relembrado. Agora, ter relembrado dentro da verdade. Então, ele traz de volta o mestre Jesus para a sociedade discutir. Agora, de uma forma, não tem como não abalar o planeta inteiro. Não tem como ser diferente. Bacana, né? Tem uma interessante aqui que ele fala, 10 anos depois desse diálogo que ele teve com o Espírito da Verdade, ele deixa uma nota também que vai ser publicada depois em obras póstumas também, falando que tudo que o Espírito da Verdade falou para ele realmente aconteceu. Que todos aqueles que ele convivia na sociedade parisiense o rejeitaram, né, começaram a falar dele mal por trás, excluíram ele dos grupos, né, falaram que ele estava louco, que o que ele estava desenvolvendo ali era uma utopia. Ele fala, então ele passou realmente tudo aquilo, ele falou diversos problemas de saúde, ele teve muitos problemas financeiros, e ele conta que foi com o apoio da esposa que ele conseguiu passar por tudo aquilo, que ele reconhece nela uma alma de suporte que mandaram para ele que ele pudesse seguir o seu trabalho, que muitas vezes no desânimo era ela que o incentivava a continuar no trabalho. Então ele vem confirmar 10 anos depois numa carta que ele deixa, falando realmente tudo que o Espírito da Verdade me falou, mas ele não me falou que aquele trabalho daria grandes frutos, das alegrias, porque no decorrer ele falou, tive a oportunidade de descortinar muitas das dúvidas que eu trazia através de filosofias desde jovem e que não tinha respostas, e quando comecei o diálogo com os espíritos, percebi que aquelas respostas na verdade já estavam dentro de mim, ele fala. E é legal, bacana, né? E ele vai ali catalogando toda a sua obra, né? E também, né, você imagine só, a hora que isso se tornar natural, a tua relação com o mundo espiritual, ela estreita e o avanço acontece. Porque são nossos irmãos, estão no outro plano. Nós temos um esforço, mas o auxílio vem. A confiança, não perde a esperança. Olha que interessante. Eu me recordo uma vez, conversando com o professor Milton Teixeira, ele falou que lá na Universidade de Toulon, nos Estados Unidos, os professores estavam reunidos numa sala onde eles se comunicavam com os espíritos lá. Então, assim, é que nós tratamos essa questão de espírito como se fosse da alçada só da religião. E você fica com medo. Não. Você é um espírito, eu sou um espírito. E nós vamos morrer, mas o espírito nós vamos continuar vivo. Por que tem que ir por esse aspecto, às vezes, religioso? Seria num aspecto de respeito, sem dúvida. Mas religioso no sentido de você temer, né? É umas coisas assim, meio, faz parte da nossa vida isso. Isso que a gente tem que entender. E, na realidade, as pessoas que retornam para o plano espiritual, para onde nós iremos todos, eles passam a querer muito mais nos ajudar do que nós imaginamos. E, às vezes, nós acabamos afastando. Então, essa relação, os Espíritos falam no Evangelho, quando ela se estreita, o avanço acontece mais rápido. E como é que ela se estreita sem fazer a relação consciente? Através da oração, através da devoção, através da gratidão. É que a gente acaba fazendo essa conexão. Mas é como se... Agora, quando você tem coisa palpável, né? Vamos falar, amigos espirituais são palpáveis, facilita. Então, eu acho que o Allan Kardec aí deu um pontapé assim, para a gente racionalizar esse conhecimento e não mistificar ou então achar que isso é uma coisa sobrenatural e assim por diante. Então, pessoal, a gente está bem em cima do horário, né? A gente faz assim, Allan Kardec, parte 1, né? Fala, doutor Nilson. Porque, já que estava do horário, fala dos livros que ele deixou aí para as pessoas. Então, assim, nós vamos fazer a parte 2, mas assim, ele vai lançar o primeiro livro, lá em 1857, o Livro dos Espíritos. Todos esses livros têm perguntas e respostas, assim, né? Principalmente o primeiro livro. O segundo é o Livro dos Médiuns também, onde é um grande laboratório dessa relação mundo físico, mundo espiritual, onde ele vai nos ensinar ali como você trata esse outro mundo, como é que é essa relação. Aí no terceiro livro a gente vai ter já um livro para a gente de cabeceira, onde vai nos sustentar na nossa vida, que vai ser os ensinamentos dados por Jesus, né? É o Evangelho segundo
a doutrina espírita, segundo os espíritos. Então vamos ter uma compreensão muito maior sobre a vinda de Jesus e o seu período aqui na Terra. O quarto livro vai ser O Céu e o Inferno, onde vai tratar de assuntos, pessoas que desencarnaram e que vão relatar, olha, eu me encontro no céu, num estado de paz, eu me encontro no inferno, num estado de desequilíbrio, que é um reflexo daquilo que nós fizemos aqui. E o último livro vai ser a Gênese, né? Que ele vai tratar de vários assuntos assim, né? Mas voltado à parte da ciência, até mesmo da parte da geologia, da formação da Terra, vai falar um pouco do nosso sistema, vai falar também da questão de algumas dúvidas em relação a milagres de Jesus. Então, é um livro onde você vai ter uma filosofar um pouco mais, e vai lançar hipótese de ser verdade isso e aquilo. É uma análise de um cientista. Não sei se eu deu para mais ou menos entender, né? Tudo bem? O senhor quer? Não, deu seu. E ele deixou as revistas espíritas, são livros, viraram livros. Então, assim, o que eu faço as contas, assim, antes ele ser espírita, ele deixou 20 obras. E depois que ele se tornou espírita, mais 20 obras também. 20 e pouca e assim por diante. Então, ele passou a vida toda dele escrevendo. Como será a próxima vida de Allan Kardec? Será que ele escreveu muito? Porque esse homem escreveu uma vida toda, né? Então, nós vamos ter Allan Kardec parte 2, tá bom? Eu gostaria que os senhores se despedissem. Hoje foi um dia muito rápido, nós estamos bem atrasados. E nós agradecemos. Obrigado, Alessandro. Obrigado, doutor Nilson. E obrigado, Wilson. Obrigado, Caetano, Wilson, senhor José Nilson. Quem está nos vendo, por favor, possa pegar os livros e debruçar e façamos uma oração ao mestre Kardec. Muita paz. Leia o livro dos Espíritos, em primeiro lugar, e se já leu, releia. Vamos lá, Wilson. A frase dele é nascer, viver, morrer e progredir sempre, né? Tal qual é a lei, né? Que a gente faça nossos esforços para progredir. Bom sábado. Legal. Então, obrigado a todos, obrigado a você que nos assiste. Um bom sábado e até o próximo sábado, se Deus permitir. Tchau. Ah, tá. Você falou, estamos